Bem-vindo a mais treinamento. Aqui novamente é Carlos Pádua com vocês. Hoje eu vou falar sobre um indicador interessante e ele se chama Buy Sell Magic, ok? Eu coloquei o nome do curso em português de Buy Sell Mágico, a tradução aí Magic em inglês. Bom, pela minha avaliação, eu sempre faço uma avaliação dos sistemas e indicadores que eu passo para os meus alunos. Pela minha avaliação, eu gostei dele mais no H4, ok? Eu aconselho usar no H4. Então eu vou mostrar aqui três pares aqui com o exemplo dele no H4, como ele funciona. É bem simples, ele tem essas setas vermelhas e verdes, ok? Então o sinal é exatamente a seta. Ó. Quando ele dá essa seta verde, no momento que ele dá a seta, ele dá uma janela com alarme. Ele dá um alarme visual e sonoro, abre uma janelinha avisando que é um sinal de compra, ok? Por isso chama compra e venda mágica, né? Buy e sell mágico, porque ele simplesmente dá o sinal, então é muito fácil você seguir. Não existe nada que possa deixar em dúvida. Ele deu o sinal aqui de compra, você compra. O stop, quando ele compra, são esses pontos azuis, ó. Enquanto tem esses pontos azuis, acima desse ponto você não stopa. No momento que o preço muda, tá vendo? O stop é atingido, ó. Aí ele dá um sinal reverso, ele deu um sinal de venda, ó. E aí ele começa a dar os pontos vermelhos, que são os stops para essa venda, tá? Ele vai mantendo, aí dá o sinal de compra, aí agora o stop, esse ponto aqui, ó, vai subindo junto com o preço, tá vendo? Enquanto tá aqui, até que ele toca aqui nesse ponto e vira de novo. E assim ele vai, ó. Então, ele não tem repintura, repaint, né, em inglês. Ele não faz repintura. O que você está vendo aqui, ó, erros ou acertos, é sempre o real que aconteceu para trás. Ele não muda esse sinal fazendo repintura de novo sinal falso. O sinal, ele deu o sinal, vai ficar aqui. Sendo lucrativo ou não, ele está aqui para trás. Vocês podem sempre verificar os sinais que deram lucro ou não, ok? Eu aconselho ele no H4 porque é um time maior. E eu acho que esses indicadores com time maior, a probabilidade de acerto é bem maior. Você pode ver que tem sinais que ele pega uma tendência boa, né? Ele é um indicador bom para tendência, né? Ele é ideal para tendência e não para o mercado de lado. Então, se vocês observam que o mercado está assim, ó, como está aqui, ó, está sideways, né? Está de lado, ó, tá vendo? Ele está sem definir, ó, fica para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Vocês evitam usar, tá? O ideal é que ele faça tendência, como está aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele vem na tendência. Então, quando ele pega uma tendência boa, ele dá sinais com ganhos bem altos. Tá vendo? Aqui também, ó. Agora, nesse momento mesmo, ele deu sinal aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui atrás, ó. Ele deu uma baixa boa na H4 ó, e ainda não atingiu o stop, né? Pode ver que o stop veio descendo junto, ó. Então, eu aconselho sempre usar ele no H4, ok? E sempre que você abriu uma operação, por exemplo, aqui, ó. Abriu uma operação de venda aqui. O mercado começou a cair a favor, já protege no ponto de break-even. Ok? O que é isso? Entrou vendido, começou a dar 10 pips, 15 pips de lucro, já bota o stop no ponto zero. Se o mercado virar contra você, você não perde. Ou seja, nunca deixa a operação positiva em 15 pips, 20 pips, 10 pips, voltar contra você e virar uma operação perdedora, porque é uma operação que já estava no lucro. Então, uma vez que já está com 10, 15 pips de lucro, você não tem mais risco nenhum nessa posição. Se ela virar, se você botou um stop no zero e ela virou contra você, você já não tem risco de perder o seu dinheiro nessa posição, ok? Então a gente tem aqui GBP USD, AUD USD. Olha, tem sinais, tá vendo? Como esse aqui, ó, essa venda aqui em cima, ó. Olha, essa compra deu um puta ganho. Essa venda deu um ganho também altíssimo. Tá vendo? Aqui deu um ganho bom, porque lembrando que isso aqui é um H4, então o movimento desse aqui é gigante, ó. Nós estamos falando de muito PIP. Então eu aconselho ele sempre no H4. Às vezes não é um sinal tão bom como essa venda, ó, tá vendo? Vê aqui, mas caiu um pouco, ó, caiu. Aí entra a experiência que eu tô falando, ó. Abriu a venda, caiu um pouquinho, deu lucro, protege no zero. Se virou contra você, você não perde nada, espera o próximo sinal, tá? Mesma coisa essa compra, tá vendo? Comprou, deu uma subidinha, com certeza dava um lucro. Aí quem não protegeu no zero e deixou virar é ruim. Mas se você protegeu no zero e virar contra você, não tem problema, você sai sem perder nada. Ok? O SDCHF. Tá vendo? Sinais muito bons, ó. Venda aqui, compra aqui. Às vezes dá uns que não são tão bons como essa venda aqui, ó. Mas aí vai a experiência de você saber controlar a sua perda. Aqui uma compra com sinal bom.
também, bastante PIP aqui. Aqui uma venda também muito boa. Então ele é um sinal, ó, tá vendo? Venda boa, uma comprinha que dá um lucro, outra venda aqui com lucro. Vê no H4, ó, ele é show. Essa compra aqui já não foi tão boa, tá vendo? Ele comprou, ficou bem de ladinho e já deu uma venda. Mas aí não tem problema, você vê, ó. Se você compra, depois estopa aqui, porque quando dá um sinal inverso, estopa. Se você está comprado, dá um sinal de venda, sai da sua venda e entra vendido, ok? Então numa perda dessa aqui, ó, esse sinal de compra aqui foi ruim. Só que nesse sinal, quando ele deu uma venda, se você fecha ele e entra vendido, olha o tamanho da queda, olha o tamanho do ganho que você vai ter. Então não se preocupe se um sinal ou outro der alguma perda pequena. Por isso tem que usar um lote pequeno. Ó. Aqui é a mesma coisa, você entra vendido aqui, tá vendo? Essa venda. Pô, vendeu. Ah, o mercado ficou de lado, não deu muito lucro, não foi legal, foi um sinal ruim. Aí ele dá uma compra, certo? Você estopa a sua venda e entra comprado. Pronto. Pô, nessa compra aqui, olha que show. Ó. Ele daria muito mais lucro do que a perda que você teve aqui atrás. Ó. Então olha como é que é maravilhoso, tá vendo? Aqui você faz uma venda, olha o tamanho do lucro aqui. Ó. Então sempre quando ele erra, alguns casos aqui como esse aqui, acontece, nenhum sistema é perfeito. Só que se você estopa e vira junto com o mercado, ó, e segue o outro sinal, às vezes o seu ganho vai ser 5, 6 vezes maior do que a perda naquele sinal errado. Então o sistema ele é fácil de seguir, qualquer um pode seguir facilmente, ok? Para colocar o indicador é sempre fácil, você sempre recebe o indicador e recebe o template com o nome do curso. Nesse caso é curso Buy Sell Mágico. Tá vendo? Vamos colocar um par qualquer aqui, é o SD Card. Olha, coloquei o SD Card, vamos colocar aqui no H4. Vocês vão vir, vão instalar no computador de vocês, no MetaTrader de vocês, dentro da pasta Expert, depois Indicators, dentro de Expert o indicador, e dentro da pasta do MetaTrader, Templates, o template com o nome de curso Buy Sell Mágico. Depois vem sempre nesse botão aqui de Template, ó, depois de instalado, e procura aqui na lista de vocês. Claro que essa aqui é minha. Curso Buy Sell Mágico, ó. Clicou aqui, já abriu, tá vendo? Pronto, ó. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele deu uma venda aqui embaixo, ó, não foi uma venda boa. Estopou nessa compra, porque deu uma compra. Só que olha o tamanho do ganho nessa compra e o tamanhozinho da perda que você teria nessa venda. Olha quantas vezes o ganho foi maior. Tá vendo? Aqui depois deu uma venda, caiu, uma compra, subiu, uma venda, caiu, legal. Depois ele dá uma compra, ó, que não foi tão boa, tá vendo? Deu uma comprinha. E aí dá uma venda aqui, ó. Aí você estopa a compra e ganha muito mais na queda. Pode observar como eu sempre falo, ó. Tá vendo? Na queda, o seu ganho é muito maior do que a perda que você teve nesse stop dessa compra que não foi um sinal legal. Então, se você souber trabalhar no H4, você vai se dar muito bem. Aqui, mesma coisa, deu uma venda, não foi boa essa venda, mas ele dá uma compra e olha o tamanho do ganho na compra. Então, dão sinais maravilhosos aí para o H4. Ok? Fica aí minha dica. Buy Sell Mágico, H4. Pode operar em qualquer par aí. E espero que traga muito lucro para todos aí, ok? É um prazer tá sempre ensinando a vocês aqui as melhores estratégias que eu tenho, que há de mais moderno no mercado. A gente se vê aí e se fala no próximo treinamento. Um abraço, sucesso a todos.